Boa tarde a todos. Vamos retomar então o nosso workshop. Vamos iniciar agora a sessão técnica número 3, que vai ser composta pelas apresentações dos professores Jorge Ricardo, William e Samuel. Então nós teremos agora, primeiramente, o professor Jorge Ricardo. A sua apresentação será metasuperfície e suas aplicações. O professor Jorge Ricardo é formado em Física pela Universidade Del Valle, em Cali, Colômbia, em 2008. E o pesquisador teve tanto o título de mestre quanto de doutor pela mesma instituição em 2008 e 2016, respectivamente. Em 2014 e 2016, completou um pós-doutorado no Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, seguido por outro pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo, entre 2016 e 2018. Desde julho de 2018, o professor Jorge Ricardo atua no Inatel, onde se dedica às pesquisas de ponta em eletromagnetismo aplicado, especialmente em telecomunicações. Seus trabalhos recentes introduziram conceitos inovadores, como o desenvolvimento de pinças ópticas sem perdas e biosensores magnetoplasmônicos, altamente miniaturizados, capazes de detectar concentrações de apenas algumas dezenas de partículas. Ele também foi o pioneiro no uso do campo magnético para reconfigurar feixes ópticos para comunicações sem fio, em escala de chip e comunicações móveis na faixa de terahertz. Atualmente, sua pesquisa se concentra no desenvolvimento de novos conceitos para metasuperfícies reconfiguráveis, aproveitando vários mecanismos físicos, incluindo campos magnéticos e elétricos, além de explorar novos materiais. O professor Jorge Ricardo também atua como revisor de mais 70 revistas internacionais, incluindo publicações de alto impacto, como Advanced Materials, Laser and Photonics Reviews, Small Advanced in the Optical Materials, ACS, Applied Materials and Interface. Professor Jorge Ricardo, o palco é seu. Muito obrigado, professor Luciano, pela apresentação. Bom, então, como o professor Luciano mencionou, os trabalhos são principalmente sobre eletromagnetismo aplicado. Então, vou começar explicando um pouco dos nossos trabalhos recentes. A gente aborda o eletromagnetismo, abrangendo o eletromagnetismo desde o regime óptico até as microondas. Então, recentemente desenvolvimos uma metasuperfície composta por pirâmides de ouro, são nanopirâmides, são de tamanhos nanométricos. Essa metasuperfície, como podem observar, funciona no regime óptico. Aqui conseguimos ver o espectro de absorbância da metasuperfície, o que significa, nos máximos, temos alguns comprimentos de onda e ângulos, nos quais podemos, por exemplo, ter aplicações de semi-invisibilidade, porque a luz fica completamente absorvida na estrutura, ou nos pontos, nas linhas pretas, nas regiões pretas, que seriam regiões de baixa absorbância e, portanto, alta reflectância, poderiam servir como metasuperfícies reflectoras para comunicações em luz visível. Continuando nesse regime de frequência, recentemente também demonstramos uma metasuperfície magnetoplasmônica. Essa metasuperfície magnetoplasmônica usamos para um caso específico de sensores quirais. A quiralidade é um conceito geométrico, mas é um conceito geométrico que está presente em todos os aspectos da vida, em particular, depois da tragédia da talidomina, nos anos 60, se descobriu que o estudo da quiralidade é essencial no desenvolvimento de fármacos. Então, a gente desenvolveu uma metasuperfície que serve tanto para controlar feixes circularmente polarizados, controlar a reflexão ou transmissão de feixes circularmente polarizados, mas a gente optou por demonstrar uma aplicação em biodetecção de moléculas quirais. Continuando, descendo no regime de frequências e como aplicações de campos magnéticos, recentemente também demonstramos um conceito no qual desenvolvimos uma metasuperfície que tem materiais magnéticos e materiais dielétricos,
e conseguimos mostrar que podemos reconfigurar o feixe. Aqui tem um feixe incidente, um feixe de terahertz, a frequência é 300 GHz, o feixe incide aqui pelo lado da base da metasuperfície, e de acordo com a orientação do campo magnético no eixo Y ou X, conseguimos ter reconfigurações da transmissão do feixe através da metasuperfície. Então, se apagamos o campo magnético, o campo vai passar direto. Se reconfiguramos o feixe no sentido positivo ou negativo, vamos apontar o campo transmitido para cima ou para baixo, e a mesma coisa mostramos alterando o sentido no eixo Y. Podemos reconfigurar para um lado ou para outro. Já indo mais para baixo nas frequências, bastante já, chegando na frequência de microondas, demonstramos recentemente o uso de nanomateriais, nesse caso aqui são filmes finos de ouro, para fabricar metasuperfícies em substratos flexíveis. Nesse caso aqui, criamos uma máscara de serigrafia. A máscara foi criada usando vinil. A máscara é depositada sobre um substrato. O substrato que usamos é um substrato plástico, o PET, aquele das garrafas de Coca-Cola. E depois de ter criado a máscara, colocamos numa câmara de evaporação térmica e depositamos por evaporação térmica um nanofilme de ouro de forma homogênea sobre toda a superfície. Aí, quando você depositou de forma homogênea, você retira a máscara e o que vai sobrar são as partes exatamente onde você queria deixar seus ressonadores. Demonstramos que esse conceito pode ser desenvolvido pode ser aproveitado, para criar metasuperfícies flexíveis. Essas metasuperfícies flexíveis você pode colocar em diferentes tipos de superfícies, janelas, ou ainda pode até usar para dispositivos vestíveis por causa de ser flexíveis. Mudando um pouco para aplicações em antenas, demonstramos também um conceito, uma metasuperfície de arranjo. Desenvolvimos uma metasuperfície de arranjo 4x4, onde usamos uma metasuperfície aqui como um divisor de potência, e depois de ter usado aqui como divisor de potência, essa parte já, digamos que é conhecida da literatura, mas o que demonstramos novo nesse trabalho foi o uso da metasuperfície no elemento radiador. Então, aqui temos a base metálica normal das placas, mas consideramos metasuperfícies compondo aqui a região interna do irradiador. Por essa razão, essas metasuperfícies criam um efeito de condutor magnético perfeito, e as que estão aqui fora, são planas, geram um efeito de condutor elétrico perfeito. Os metais no regime de microondas se comportam quase como condutores elétricos perfeitos. Então, conseguimos criar dois tipos de ressonância de Fabry-Perot dentro da cavidade. Essa combinação de ressonâncias dentro da cavidade permitiu alargar bastante a banda em relação aos conceitos que não têm essas duas metasuperfícies simultaneamente na região do irradiador. Esse trabalho foi fabricado, foi caracterizado e está em processo de publicação na Transactions de Antenas. Mas a questão é, e o que é uma metasuperfície? Então, para explicar rapidamente, pelo menos esboçar o que é uma metasuperfície, vou usar um caso de um cristal de sal. Quando você tem um cristal de sal, isso aqui você consegue enxergar claramente, e esse cristal de sal, você enxerga isso que está aqui, porque seus olhos detectam ondas no regime de 600 nanômetros, na verdade de 400 a 700, que é o regime visível. O que acontece? O tamanho de uma molécula de cloruro de sódio é muito mais pequeno que isso. Uma molécula de cloruro de sódio está por aqui. Então, quando você quer ver a metasuperfície, o cloruro de sódio, a sal, você enxerga com seu olho. Mas se você quer ver de que está composto isso, você tem que usar comprimentos de onda que sejam de tamanhos similares àqueles componentes elementares do seu material, que nesse caso é um cristal de sal. Usando essa ideia,
você pensa, bom, eu posso fazer ressonadores, arranjar esses ressonadores em 2 dimensões, que seria uma superfície, perdão, ou arranjar em 3 dimensões, que seria um material volumétrico, e vou ter um material que, de acordo com o comportamento das ressonâncias que eu defini no meu ressonador, vai dar uma resposta que eu quero. Isso geralmente é feito por ensaio e erro, e você termina caracterizando o seu material pelas permissividade e permeabilidade relativas que você determina a partir das propriedades dos ressonadores que você constrói. Até aí é o que é feito convencionalmente nas metasuperfícies, na literatura, por milhares de trabalhos. Agora vou mostrar o que fizemos de novo esse ano. Só um instantinho, vou tomar água. Se pensamos no eletromagnetismo fundamental, você, agora já falei dos dispersores, dos espalhadores que estão lá constituindo a superfície. Então vamos imaginar que você tem um arranjo 2-dimensional de elementos espalhadores que você configurou de uma forma que você queria para ter uma resposta. Da forma que é feito convencionalmente, você mede a reflexão, mede a transmissão e determina os parâmetros efetivos Mi e Epsilon, que seria permissividade e permeabilidade. Mas o que fizemos esse ano foi bom. O que acontece? Quando você tem a onda eletromagnética interagindo com essa estrutura, cada um desses elementos interage com uma onda e ele espalha de acordo com a frequência que incidiu. Então, o que espalha, vamos supor, você incide de forma normal, incide perpendicularmente sobre a superfície, tudo que foi espalhado para cima, ou seja, a direção oposta à incidência, é o que sua estrutura completa vai refletir. E o que espalhar para baixo, que seria na direção de incidência, é o que vai transmitir. Só que esses campos, por cancelamento e soma de fases, vai terminar dando um frente de onda, tanto para baixo quanto para cima. Então, se você usa a teoria fundamental do eletromagnetismo sobre um elemento só, você pode conseguir caracterizar sua metasuperfície. E, para usar essa teoria, então temos que usar a teoria de expansão em séries. Consideramos que você tem um campo espalhado por um elemento dispersor e você faz uma expansão em séries. No caso, aqui a gente usou coordenadas esféricas, então faz uma expansão em séries esféricas dos campos espalhados elétrico e magnético. Aí você pode, a partir de uma série de cálculos, determinar os coeficientes que estão associados às ordens. Quando você faz uma expansão em série, você tem primeira ordem, segunda, terceira, quarta, e aqui segue uma ideia mais ou menos igual. Então, você tem uns desses campos que estão associados aos campos magnéticos e outros que estão associados aos campos elétricos. Aí você escreve toda a expressão para essa série e aqui estariam as correntes superficiais que são geradas sobre os elementos espalhadores da metasuperfície. Ou seja, esses J são as correntes que se excitam nos elementos espalhadores por causa da interação com o campo eletromagnético incidente. Então, se você conhece isso, e no regime de microondas é relativamente fácil conhecer, porque os materiais se comportam quase como condutores perfeitos, então você pode ficar só com as correntes condutoras e omite as penetrações do campo no material, porque ele vai ser mínima. Então, o que fizemos? Fizemos um elemento espalhador, uma metasuperfície composta por elementos espalhadores quadrados e circulares, e conseguimos fazer a expansão em séries, fazer um cálculo completo e obter quais são as componentes que determinam isso. E mostramos que na série, usando só os primeiros 4 termos da série, você já consegue reproduzir um cálculo que você conseguiria reproduzir para o cálculo completo, usando uma onda completa, um simulador normal. Só que ganhamos? Ganhamos informação sobre como são criadas essas ressonâncias. Então, no caso aqui do quadradinho, observamos que essa ressonância aqui é criada principalmente por um dipolo elétrico, enquanto para o circular
a ressonância é criada principalmente por um quadrupolo magnético. Aí botamos os dois elementos formando a metasuperfície e observamos que você recupera a característica desse aqui e a característica desse aqui, só colocando eles juntos. Aí pensamos o seguinte, certo, você tem o dipolo e o quadrupolo. Se você cria um contato entre os dois elementos de forma que as correntes superficiais dipolar e quadrupolar se acoplem, você pode criar uma banda que junte essas duas características. E foi exatamente isso que mostramos. Criamos umas linhas metálicas que juntam as duas e mostramos que aqui conseguimos ter uma banda que está quase no início desta e finaliza quase no final dessa. Então, o alargamento de banda foi bastante grande. Aí, mostramos, como falei, aqui temos as correntes associadas a cada uma dessas ressonâncias e mostramos aqui no final como, colocando as linhas, efetivamente você termina acoplando o quadrupolo do círculo com o dipolo do quadrado. Já tendo isso, passamos a fabricar a metasuperfície, foi fabricada por circuito impreso, e em fabricação por circuito impreso, caracterizamos e claramente o método analítico não consegue considerar o substrato porque resolver essas equações precisa condições de contorno que não teríamos como resolver, mas qualitativamente só vamos ter um deslocamento ao tirar o substrato, mas qualitativamente conseguimos reproduzir quase perfeitamente o comportamento da banda medida no laboratório. Esse artigo está também em processo de publicação na Transactions de Antenas e foi um dos trabalhos mais recentes. Então, no que mostramos? Mostramos que a técnica de expansão multipolar é uma ferramenta que não está restrita a qualquer geometria, pode usar qualquer geometria que você quiser, triângulos, círculos, quadrados ou qualquer coisa que você quiser imaginar, para você poder jogar, não sei jogar se é o termo certo, mas, digamos, entre aspas, brincar com as ressonâncias e você construir metasuperfícies que produzam as características que você quer, em termos de amplitude de banda, de largura de banda, perdão, ou alguma outra característica que você quiser melhorar. O que estamos fazendo agora? Então, estamos fazendo metasuperfícies impressas, só que agora por serigrafia, aqui passamos uma tinta de prata, então fazemos a mesma técnica, o vinil, deposita, essa é digitalmente codificada, então depositamos o vinil, levantamos as partes onde não queremos e colocamos tinta de prata. Esse é um trabalho que está em progresso ainda, estamos caracterizando as propriedades dela. E para que serviriam umas coisas que pretendemos fazer com essas metasuperfícies? Além de reflexão, transmissão e demais, pretendemos usar em sensores vestíveis. Por exemplo, sensores de detecção de queda de idosos, que já tem aplicações nesse sentido, tem aplicações no agronegócio, detecção de doenças em plantas ou monitoramento de plantas. E, bom, é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, temos tempo para perguntas. Jorge, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma pergunta em relação às metasuperfícies flexíveis. Devido à flexibilidade do material, na hora da fabricação, pode haver algumas imperfeições, uma ondulação, por exemplo, na metasuperfície. E isso pode resultar numa resposta diferente, em variações na resposta da metasuperfície. Eu queria saber se vocês conseguem considerar esse tipo de imperfeição no simulador ou se não é possível fazer isso. Essa é uma muito boa pergunta. Muito obrigado, Luiz. Vou tentar explicar da seguinte forma. Esses erros são erros aleatórios, porque você não sabe exatamente como vai ficar a ondulação. Aí dá um problema. Mas, após fabricar, se você consegue medir a ondulação, você consegue botar no simulador e dar a resposta assim. É viável. Só após fabricar e você conhecer a ondulação. Mas prever a ondulação, não, a gente não teria como, porque é um evento aleatório.
Mas o que você falou é perfeitamente certo. É isso mesmo. Acontecem esse tipo de problemas. Muito obrigado. Outra pergunta? Eu tenho uma. Claro. Você falou que a construção é feita através da deposição de uma camada de ouro sobre a superfície. Isso. E aí você também disse que em micro-ondas essa superfície se comporta como um condutor quase perfeito e, portanto, a penetração do campo elétrico na superfície pode ser muito pequena, vocês consideram. ignorado. Agora, se eu tivesse interesse em reduzir o custo de fabricação e usasse material menos nobre e que, portanto, tivesse uma condutividade não tão boa e tivesse uma certa penetração, vamos pegar aqui, por exemplo, um cobre, o que eu perderia em termos de características da metasuperfície? Seria na resposta de frequência? Seria aumento de perdas? Quais seriam as consequências dessa escolha de um material menos nobre? No regime de micro-ondas, basicamente daria a mesma coisa, porque a gente fez simulações com ouro, com cobre, com prata, e dá a mesma coisa. A gente fez com ouro, não por gastar mais, mas era porque nos laboratórios de microfabricação, por exemplo, vou voltar lá no primeiro slide, nas pirâmides. As pirâmides eram de ouro. Então, o que acontece? Quando você está em nanotecnologia, o mais usado de todos é ouro. Então, você vai num laboratório de nanotecnologia, o que eles mais devem ter para fabricar é ouro. Por quê? Porque esses materiais, geralmente, você acopla com um sistema microfluídico que vai passar uma água por aí, e o cobre, por exemplo, nessas circunstâncias, oxida. Então, eles terminam perdendo todo. Eles fabricam, passou o microfluido, oxidou, já era, não funciona mais, não dá resposta para nada, perde o trabalho. Então, eles por isso usam ouro. Como esse trabalho foi feito em parceria com um grupo de nanotecnologia, o que eles tinham na mão disponível era ouro. Mas pode usar cobre, pode usar... De fato, a gente está usando... Estamos fazendo trabalhos para usar MXN, estamos usando trabalhos para usar até biocompatíveis, como uma postdoc que acabou de chegar. Ela está trabalhando no desenvolvimento de um material para fazer, pintando com um material que seja biocompatível para conseguir fazer biosensores vestíveis. Perfeito. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta da nossa audiência online. Claro. Só um minutinho. Nós temos uma pergunta aqui do Américo Celes. Ele está perguntando se é possível indicar ou comentar o tamanho dessas para aplicações que você mencionou. Acredito dessas superfícies para as aplicações que você mencionou, né? Qual é o tamanho da metasuperfície? Depende. Se você quer fazer, por exemplo, para reflexão, transmissão, elas devem ser de acordo com a superfície que você quer proteger. Geralmente serve como filtro, né? Então, se você quer uma superfície grande, você vai ter que fazer desse tamanho. Agora, se você quer fazer vestível, por exemplo, aquele último artigo que eu mostrei, que é da literatura, não é nosso, eles fizeram uma metasuperfície bem pequena que se ajusta ao tamanho do joelho de uma pessoa idosa. Então, quando a pessoa idosa cai, a metasuperfície dobra. Quando ela dobra, a ressonância muda. E assim que ela muda, ele gera um sinal e uma pessoa vai atender porque sabe que o idoso aconteceu alguma coisa com ele ou caiu. Então, é isso. De acordo com a aplicação que você precisa, o tamanho da metasuperfície. Aquela nanométrica que a gente fez lá, ela era 2 por 2 micras, aquela do primeiro. Essa aqui. Então, depende muito da aplicação e do regime de frequência. Bom, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Bom, vamos passar para o nosso próximo palestrante, que vai ser o professor William Carvalho. O título da sua apresentação é Metasuperfícies Dinamicamente Reconfiguráveis. O professor William, ele é atualmente professor aqui no Inatel. Ele obteve o bacharelado, mestrado e doutorado em Engenharia e Telecomunicações pelo Inatel.
em 2013, 18 e 22. Seus interesses de pesquisas incluem eletromagnetismo aplicado, com contribuições significativas para a nanofotônica e comunicações ópticas, e o professor William é reconhecido por seu trabalho nas frequências de RF, terahertz e ópticas, incluindo metasuperfícies, guias de ondas integrados, fotônica, plasmônica, nanoantenas ópticas, sensoramento óptico e efeitos magneto-ópticos em nanoestruturas fotônicas. Professor? Obrigado, Luciano. Bom, como vocês podem ver, o título do meu trabalho é basicamente parecido com o do professor Jorge. Então, o projeto que eu coordeno no XD Mobile, ele conversa bem com as aplicações que ele atua. E esse projeto, nessa apresentação, eu separei em 5 tópicos, que é basicamente, eu vou abordar um pouco sobre os conceitos de metasuperfícies reconfiguráveis, vou mostrar alguns dos métodos de configuração que existem na literatura, desde radiofrequência até as frequências ópticas. Vou mostrar um pouco de como essas metasuperfícies reconfiguráveis se aplicam nas futuras redes móveis e mostrar alguns dos resultados parciais que obtivemos nos últimos meses. Bom, aqui eu tenho uma figura que exemplifica de uma maneira bem geral o espectro eletromagnético. Né, aqui nós vemos várias faixas de frequência que nós temos aplicações de comunicações, principalmente em ondas de rádio, microondas e recentemente com ondas milimétricas. Temos também a faixa de terahertz, que tem um grande potencial para futuras aplicações na sexta geração de comunicações móveis. E também aqui no final da faixa de infravermelho temos as comunicações ópticas, as convencionais que nós temos hoje em dia, né? Tá. Qual que é a ideia de mostrar o espectro eletromagnético? Hoje em dia nós sabemos que em qualquer aplicação que se usa ondas eletromagnéticas, nós temos então que manipular essas ondas para a determinada aplicação. Então, uma maneira não nova, mas de algumas décadas, que vem ganhando grande força recente na literatura, é o uso de metamateriais, em específico metasuperfícies, onde eu consigo, então, manipular de uma maneira mais livre as ondas eletromagnéticas para uma determinada aplicação. Então, como já falado pelo professor Jorge, o que é uma metasuperfície? Ela é um arranjo de metamateriais em uma superfície, é um arranjo bidimensional de metamateriais. Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando um exemplo que ele é basicamente uma combinação de materiais metálicos e de elétricos, que, dependendo da sua formação, eu consigo, então, as propriedades distintas de permissividade, permeabilidade e, consequentemente, até índice de refração negativo do material, que é uma coisa que não se encontra na natureza. Então, aqui temos alguns exemplos desses formatos, né? Aqui em verde eu coloquei como a parte condutora da metasuperfície. Então, ela é um arranjo, aqui nesse caso, um arranjo periódico e num plano, né, da superfície, e ela pode ter vários formatos diferentes. Cada formato ele pode responder diferente a uma onda eletromagnética e, com isso, conseguir uma resposta àquela que eu preciso ter para uma determinada aplicação. Quais as possíveis aplicações que a gente tem para usar em metasuperfície? Basicamente, como já foi dito, manipular as ondas eletromagnéticas. Aqui é uma figurinha que eu achei na internet que representa bem, de uma maneira bem geral, como que eu manipulo as ondas. Então, basicamente, eu tenho uma onda que incide sobre a metasuperfície e ela me retorna, ela transmite ou até reflete essa onda com uma característica distinta. Aqui, basicamente, eu tenho, então, conversores de polarização, holografia e até lentes, mas a ideia é que também eu consiga, dependendo do que eu tiver nas células unitárias dessas metasuperfícies, eu vou fazer um arranjo específico para fazer com que eu consiga defletar, né, ou fazer um steering que direcionar o feixe incidente. Então, partindo para uma parte um pouco mais técnica, como que uma metasuperfície funciona? Ela parte do princípio de uma superfície seletora de frequências, que, dependendo das suas características, ela pode, então, transmitir ou refletir uma frequência específica.
aqui no exemplo eu tenho quatro metasuperfícies distintas, mas com uma geometria bastante similar, em que no primeiro caso tem então um arranjo de PETs, então esse, no caso, o que está em azul seria a parte condutora da metasuperfície, e que ao depender da onda incidente que incide na metasuperfície, eu consigo então criar efeitos capacitivos entre os condutores. Se nós fizermos uma analogia a um circuito elétrico, né, fazer um circuito elétrico equivalente, nós temos então um comportamento de filtro passa-baixa. De uma maneira complementar, nós temos então um arranjo que seria uma grade de condutores, que ao incidir uma mesma onda, eu consigo então induzir correntes de superfície nos condutores verticais, e esse efeito indutivo tem um comportamento de filtro passa-alto. Complementar aos dois, né, fazendo uma combinação dos dois exemplos, nós temos então um PET, que está envolto de grades, que aqui eu consigo então acoplar reatâncias capacitivas e indutivas em paralelo, que eu consigo então formar uma seletividade com um filtro, como se fosse um filtro passa-banda, passa-faixa, né, aí, dependendo da literatura. E, por fim, anéis quadrados, que é um composto similar a esse, né? Eles são complementares entre si, mas aqui, no último caso, eu tenho, então, efeitos capacitivos e indutivos em série. Aí eu consigo fazer com que a minha superfície tenha um comportamento de rejeita-faixa. Tá, pensando nessas duas últimas figuras, percebe-se que, ao fabricar uma metasuperfície, ela vai ter um comportamento fixo, ela é uma metasuperfície passiva. Então, ao longo da vida útil dela, ela não vai ter alterações das suas propriedades. Então, como é que eu posso, então, de fato, manipular o comportamento das metasuperfícies para que eu consiga, então, realmente aplicar a metasuperfície para alguma aplicação em algum cenário real? Eu posso, então, fazer essa modulação das seguintes formas. Eu encontrei essa tabela em algum artigo que eu encontrei, e aqui ele basicamente apresenta todos os tipos mais comuns que a gente conta de como eu alterar as propriedades eletromagnéticas da metasuperfície. Aqui nós podemos, então, classificá-la principalmente em 3 partes, onde nós temos a reconfiguração pelo material, ou pelo componente eletrônico, ou mecanicamente. Mecanicamente é o mais fácil de perceber, porque é só você alterar geometricamente essa metasuperfície com algum estresse, alguma torção, que eu consigo alterar suas propriedades eletromagnéticas. Da parte de material, basicamente a gente cria algum tipo de excitação, que normalmente são essas aqui descritas, que essa excitação elétrica, térmica, óptica, ou até mesmo magneto-óptica, como bem pontuou o professor Jorge anteriormente, nós conseguimos então alterar as propriedades eletromagnéticas do material, e como o material está compondo a metasuperfície, ele altera suas propriedades de acordo. No caso dos componentes eletrônicos, nós basicamente então inserimos os componentes, como a gente conhece hoje em dia no mundo da eletrônica, que quando a gente aplica uma tensão nesses componentes, eles alteram as propriedades da metasuperfície. Então, dá para notar que, basicamente, essas duas classificações, elas são ótimas para faixas específicas do espectro. Né, que hoje em dia a gente sabe que componentes eletrônicos eles são desenvolvidos para atuar em DC até ondas milimétricas, e basicamente se usa a modulação dos materiais em faixas acima de 100 GHz. Então aqui eu vou mostrar rapidamente um pouquinho sobre algumas características que a gente pode usar com esses materiais. Então aqui eu tenho um exemplo de um cristal líquido em uma metasuperfície, né? Parte da metasuperfície tem um cristal líquido, em que eu consigo, então, aplicar uma tensão em cima desse cristal líquido que ele reorganiza as suas moléculas, e essa reorganização de moléculas eu consigo, então, alterar as características da metasuperfície. Esse artigo, por exemplo, ele conseguiu fazer, a depender da célula que está sendo aplicada ou não essa tensão, eu consigo, então, modular a frente de onda da metasuperfície. Outro caso são os materiais que têm a mudança de fase, que basicamente, aqui nós temos 2, que seria o óxido de vanádio, que ele basicamente transita
em um comportamento dielétrico ou metálico a partir da tensão aplicada nele, ou até mesmo da temperatura de trabalho. Então, é um material interessante para absorvedores e refletores, que eu consigo, então, fazê-lo fingir ser no metal ou dielétrico conforme a excitação aplicada nele. Da mesma forma, o GST, além de ter uma modulação elétrica ou térmica, ele também consegue modular suas características através de um bombeio de laser, que ele consegue, então, reordenar sua estrutura de cristalino para amórfico ou vice-versa, que dependendo da organização das suas moléculas, ele consegue, então, transmitir ou deixar de transmitir uma onda conforme essa organização das suas ligações. O grafeno é o mais comum, né, o mais conhecido da grande maioria. Ele é um arranjo, uma cadeia de carbono com ligações hexagonais, com uma espessura de um átomo apenas, que tem várias, como posso dizer, vantagens em relação aos materiais, que ele é leve, ele é barato, ele é robusto, enfim, tem muitas aí que não tem como falar todas. Mas ele basicamente, aqui nesse exemplo, os autores eles fizeram então uma excitação elétrica em colunas da metasuperfície, em que cada uma dessas colunas então era aplicado um campo elétrico, né, uma tensão aplicada, que era capaz então de alterar o comportamento eletromagnético do grafeno, que ele pode então, no domínio óptico principalmente, ele pode então transitar também entre um comportamento de um condutor ou de um isolante. Por fim, na parte de materiais, nós temos, então, o uso de metais líquidos, que é uma solução que contém partículas metálicas, que, nesse exemplo, os autores injetaram dentro de um anel ressonador oco uma parcela desse metal líquido com uma parcela de ar, de tal forma que eu consigo, então, manipular a bolha de ar dentro desse anel ressonador, de tal forma que eu consigo, então, manipular a onda refletida. O diodo PIN é o mais comum que nós temos para metasuperfícies reconfiguráveis para aplicações em radiofrequência e ondas milimétricas. Ele bem basicamente, ele funciona com uma chave aberta ou chave fechada. Então, nesse exemplo, nós estamos vendo aqui um diodo conectando duas partes dessa célula unitária. Então, se eu aplico uma tensão sobre os seus terminais, então ele fecha um curto entre esses dois lados. Aí sim, aqui a gente consegue ver mais palpavelmente como que ele altera as propriedades eletromagnéticas da metasuperfície. Se nós olharmos lá aquele exemplo das reatâncias capacitivas entre os condutores, no caso de eu colocar um diodo PIN entre esses dois condutores e aplicar uma tensão sobre ele, ele fecharia um curto. Então, esse curto ele inibiria esse efeito capacitivo, e mudando esse efeito capacitivo, então ele altera a frequência de ressonância da metasuperfície. O varactor ele tem um comportamento bastante similar, porém ele tem um grau de liberdade maior. Enquanto o diodo PIN ele tem um comportamento de chave aberta e chave fechada, né, dois estados, o varactor eu posso variar a tensão aplicada sobre ele, e ele consegue então me entregar capacitâncias variáveis conforme essa tensão aplicada. Então, pensando no mesmo cenário, se eu colocar um varactor junto a esses dois terminais, né, desses dois condutores, e aplicar diferentes valores de tensão sobre os seus terminais, eu consigo, então, variar a sua capacitância e, com isso, somar com a capacitância intrínseca da metasuperfície. Então, eu também consigo fazer essa variação mais dinâmica. Tá, e como isso pode ser impactado nas futuras redes de comunicações? Aqui nós temos o exemplo mais básico que existe na literatura, que é usar a metasuperfície dentro de um sistema RIS para auxiliar nas comunicações mais difíceis, né, vamos dizer assim. Aqui nós temos, então, um cenário que temos uma estação radiobásica que quer se comunicar com usuários, porém tem um obstáculo impedindo a avisada direta. Então, a gente coloca uma metasuperfície controlado por um sistema inteligente, né, aí entra todo o sistema de RIS, que eu consigo, então, pedir para a estação radiobase irradiar a onda diretamente para a metasuperfície, e ela, de acordo com as configurações que o controlador manda para as células unitárias da metasuperfície, ela consegue, então, reirradiar para a direção específica, ou para o usuário 1, ou para o usuário 2, e etc.
Da mesma forma, isso aqui pode ser usado em vários outros cenários, não apenas com comunicação entre o usuário final e uma torre. Posso colocar metasuperfícies embutidas em sistemas RIS para fazer comunicações veiculares, drones, etc. Né? Comunicações em geral com dispositivos IoT. Além disso, né, só para finalizar essa parte de RIS, nós temos então uma ideia, né, que é uma ideia que nós estamos seguindo no projeto, que é desenvolver sistemas Star-RIS, que no caso seria, ao invés de ter uma metasuperfície que apenas reflita as ondas, ela também tem a capacidade de, além de refletir, transmitir. Então, pensando no mesmo cenário do anterior, eu tenho então a estação rádio base comunicando com a metasuperfície e refletindo para essa região do espaço, ao mesmo tempo que ela pode, então, receber informações da rádio base e transmitir para o outro lado da sua superfície. E finalmente, né, só para acabar com essa parte de comunicações, nós temos, então, um potencial uso de RIS, né, como um todo, em femtocélulas, principalmente em comunicações de sub-terahertz, onde nós temos comunicações em ambientes bem pequenos, né, uma sala, um escritório, que seja, que eu consigo integrar essas RIS dentro dos dispositivos, como um access point, similar ao que hoje seria o access point de Wi-Fi, e fazer comunicações diretas entre os dispositivos que estão conectados à rede. Bom, falei muito, agora vamos ver os resultados que nós tivemos agora, né, recentemente. Nós temos então aqui uma metasuperfície que ela é composta por anéis quadrados de cobre sobre um substrato de FR4, um substrato comum para radiofrequência. Aqui nós temos um print que eu tirei do simulador numérico, então aqui eu tenho o anel de cobre. E como nós vimos anteriormente, esse tipo de metasuperfície ele tem um comportamento de filtro rejeita-faixa. Então, quando nós colocamos, antes disso, né, aí nós fizemos então todo o design, e com isso nós também fizemos a fabricação da metasuperfície. Aqui a gente consegue notar, então, os anéis de cobre eles são bastante fininhos e bastante pequenos, né? Se olharmos aqui ó, o tamanho milimétrico, né, dessas células unitárias, porque é aquilo que o professor Jorge falou anteriormente, né? As metasuperfícies, elas têm dimensões, né? Os componentes da metasuperfície, ela tem dimensões proporcionais ao comprimento da onda de operação. Se eu estou trabalhando com uma frequência muito alta, o comprimento dessa onda é muito pequeno, então o tamanho das dimensões da metasuperfície ela tem que ser proporcionais a essas dimensões. Aqui, no caso, é uma metasuperfície que a gente desenvolveu para ondas milimétricas, então isso faz jus à dimensão do protótipo. E aqui nós temos, então, um esquemático de como foi feita a caracterização dessa metasuperfície e o resultado. Aqui nós temos, então, o resultado experimental em preto, em vermelho o simulado. Aqui temos a pequena discrepância, que é devido àqueles problemas, no caso, de rugosidade da metasuperfície. Então, essa aqui era uma coisa prevista, porque é uma coisa que a máquina que fez a confecção da metasuperfície era propensa a ter esse tipo de rugosidade, que não é prevista, né, que não é planejada no simulador. Aí, por isso, deu esse pequeno deslocamento. Aqui também fizemos uma análise multipolar, aqui não vou estender muito, mas basicamente é um trabalho em colaboração com o John Hammes, em que nós, então, também entendemos que esse anel quadrado, a ressonância que ele produz, ela é basicamente, a boa parte da ressonância dele é atribuída ao dipolo elétrico, como vimos aqui nessa curva em roxo escuro. Só para ficar mais visualmente claro, então aqui na região de ressonância nós conseguimos ver então a atuação do dipolo elétrico, que basicamente ela esconde todas as outras ressonâncias dos momentos dipolares de ordem maior. Aqui nós temos outra estrutura que é baseada nesses anéis ressonadores quadrados, só que aqui eu quebrei a simetria dessa estrutura, criando fendas verticais ao longo de todos os anéis, e ao mesmo tempo fazendo interconexões entre os anéis superiores e inferiores. Então, basicamente, nessa fenda eu coloquei os diodos PIN e, de acordo com o esquema elétrico, eu consigo controlar todos de uma vez, ligando e desligando todos de uma vez, e fazendo, então, alterações
da resposta seletiva de frequência da metasuperfície. Então, o que nós temos aqui? O comportamento em vermelho de filtro rejeita faixa, que a gente já esperava, só que isso para quando eu incido nessa metasuperfície uma onda que tem a polarização horizontal. Que como eu quebrei a simetria da metasuperfície, ela vai ter um comportamento diferente se eu incidir uma onda com polarização horizontal ou vertical. Aqui no caso, então, na horizontal, temos esse filtro rejeita faixa, e em verde eu tenho o comportamento espectral quando eu incido uma onda com polarização vertical. Então, só nisso, sem pensar em reconfiguração de metasuperfície, eu tenho um dispositivo que ele é capaz então, de filtrar frequências, no caso de 3,5 GHz, quando ele está em polarização em X, ou quando ele tem a onda incidente está polarizada verticalmente, eu consigo então transmitir a onda. Então aqui eu consigo então separar polarizações. Né? No caso, se a gente pensar no caso de os diodos todos desligados, eu consigo então refletir as ondas em X e transmitir as ondas em Y. Só que a grande vantagem da reconfiguração é que, além de fazer essa filtragem de polarização, eu também consigo fazer a filtragem de frequência. Então, quando eu ligo os diodos, então o que eu antes estava só refletindo, ele começa a transmitir, perdão. Então, basicamente, quando eu ligo o diodo, ele gera, então, tem aquele comportamento de chave fechada, então esse efeito capacitivo, basicamente ele é anulado. Então, com isso, a condição de ressonância que estava em 3,5 GHz, ele foi deslocado para abaixo de 2 GB. Então, ao mesmo tempo, essa metasuperfície ela é capaz de filtrar em frequência e em polarização. Aqui eu tenho algumas métricas de desempenho, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas é basicamente mostrando o quão bom é essa metasuperfície separar em frequência e polarização. Aqui eu tenho outro estudo, que ele é basicamente aquele primeiro que nós discutimos conceitos, que ele tem um comportamento de filtro passabanda. Aqui eu criei fendas na vertical da parte de grade do condutor e coloquei os diodos PIN. Da mesma forma, eu ligaria então um esquema, uma fonte que conseguiria ligar e desligar todos ao mesmo tempo. E o resultado foi esse. Então eu tenho aqui em vermelho a onda incidente sendo transmitida, né, tendo uma banda de transmissão aqui, acima dessa linha de menos 3 dB. Inalterada, né, se eu ligar ou desligar o diodo PIN, as ondas polarizadas verticalmente elas não se alteram. Porém, no caso de polarização da onda em X, eu tenho o comportamento de passabanda nessa região, porque quando eu ligo o diodo, ele fecha um curto naquela fenda. Então, ele basicamente tem o mesmo comportamento que ele teria quando eu estou incidindo com uma polarização em Y. Mas quando eu desligo os diodos, basicamente tem um comportamento de rejeita faixa na mesma região. Então, da mesma forma, tem aqui as métricas de desempenho. Então, basicamente, eu consigo separar bastante em frequência e polarização com essa metasuperfície. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então, eu tenho uma foto de um papel etiqueta. Né? Quem já foi em papelaria já viu que na papelaria você tem um papel que você pode destacar um adesivo de um outro papel. Então, você tem um adesivo sobre um substrato de celulose. Aqui nós colocamos ela numa impressora de corte, fizemos um corte com um padrão característico de uma célula de metasuperfície que a gente já está trabalhando, né, o anel quadrado. E dentro dessa fenda, nós colocamos então o material Maxine, que é uma solução, que agora eu não lembro como é a composição dele, mas ele basicamente, depois que ele é curado, ele basicamente forma um filme fino bastante condutivo. Então a gente consegue, então, com o Maxine, aplicar ele em substratos flexíveis para metasuperfícies flexíveis. Aqui nós temos uma foto, então, que mostra então, uma folha dessa com o Maxine todo depositado e já curado. Aqui um zoom só na foto, e aqui uma foto da medida de resistividade, que mostra que ele tem bastante,
com uma baixa resistividade, ele tem uma condutividade suficiente para operar como um condutor para aplicações em micro-ondas. Aqui alguns outros formatos que nós estamos também trabalhando, apenas para verificar o método de deposição que a gente está trabalhando. Aqui vemos, claro, que tem alguns borrões, porque nesses dois casos aqui, no momento da foto, nós não tiramos o restante do adesivo, que está servindo como máscara, mas quando tirar, ele ficaria, então, basicamente com um formato mais retilíneo, né, vamos dizer assim, e com isso também está como trabalho futuro a gente receber essas amostras para fazer as caracterizações necessárias. Bom, é isso. Gostaria, então, de agradecer a todos pela atenção. Fico aberto a perguntas. Perguntas? Eu tenho uma que é com relação à precisão, né, dessa serigrafia que é feita, né? Você mencionou que o tamanho do dispositivo, dos elementos, né, é proporcional à frequência de operação, né? Inversamente proporcional, né? Isso. E estamos falando agora de cada vez de frequências mais altas. Como é que fica a questão da precisão desses formatos, né, com relação a esse aumento de frequência? Bom, a princípio, com as técnicas que nós estamos explorando, depende, então, da impressora de corte. A impressora de corte, então, ela tem uma precisão de fábrica, que ela, hoje em dia, se não me engano, é na ordem de 1 milímetro. Então, ela consegue fazer cortes precisos de 1 milímetro. Então, em um caso específico que a gente precise criar uma meta-superfície dessa para ondas milimétricas, talvez ainda atenda, mas essa técnica para ondas de com frequência de sub-terahertz, aí essa técnica já fica inviável. Tá. A outra pergunta que eu tenho é a seguinte: você mostrou um gráfico ali mostrando a simulação, né, e a medida comparativa experimental, né? E aí tinha um erro ali de aproximadamente 1,5, 2 GHz. Isso. Se você pensar, por exemplo, em ondas milimétricas, né? Aqui no Brasil a gente usa a banda de 26. Se você projeta para 26 e ela funciona em 28, você não consegue usar. Isso, então, como é que você lida com um erro desse? Porque assim, não me parece ser pequeno esse erro, né? Sim, é que o principal motivo, assim, tem dois, mas eu acho que o principal é, primeiramente, a espessura da trilha de cobre. A espessura projetada no simulador era de 0,25 milímetros, bastante fininho. E a máquina que a gente colocou para fazer a fresa, a CNC, ela tinha uma precisão nominal de 0,4, se não me engano. Só que aí, mesmo assim, a gente fez a fabricação, deu um valor razoável, né, deu uma pequena variação só na espessura, só que para as condições de ressonância foram suficientes para fazer esse deslocamento. Além, claro, das imperfeições da fresagem, que pode gerar algumas flutuações ali no substrato. Claro que isso aí foi motivado principalmente pela técnica que a gente usou de fresagem. Se a gente usar a técnica mais simples, que é fazer corrosão da placa, pode ser que seja mais viável. Mas aí isso aí tudo depende, né? Isso aí tem que saber balancear. Tem como sintonizar ela? Essa em específico não, porque como é uma meta-superfície passiva, foi fabricada, então ela vai ter essa característica sempre. Aí o que depende mesmo é a fabricação ser mais fiel ao que foi projetado numericamente. Perfeito. Bom, obrigado. Aqui tem uma pergunta aqui. Obrigado, professor William. Uma dúvida: a gente viu elementos com formatos bem simples, né? Para uma aplicação também bem direta, que seria rejeita-faixa ou passa-faixa. Isso. Você tem visto alguma outra geometria mais complexa do que essas que você mostrou e alguns estudos mais avançados? E existe aplicabilidade para outras geometrias que você tenha visto que talvez sejam interessantes você comentar? Sim, existe. Basicamente, o que eu cheguei a mostrar aqui era mais pensando em mostrar os conceitos de meta-superfície e mostrar as geometrias mais básicas, né? Isso.
O que o professor Jorge mencionou na palestra dele, ele tinha então uma metasuperfície que era pixelada, então ela era digitalmente codificada, com quadradinhos com condutores ou não condutores. É um tipo não trivial de geometria, mas na literatura tem inúmeros trabalhos com geometrias muito complexas que têm as suas vantagens, mas também tem as suas complicações. É que se a gente levar isso para um cenário real, pode ser que seja inviável fazer a fabricação tão complexa. Eu acho que eu não cheguei a mencionar, mas aqui, numa característica de uma célula do diodo PIN, eu mostrei essa geometria aqui. Se você observar, ela é uma geometria razoavelmente simples, só que escondido nessa figura é que ela tem, então, a camada superior de condutor, que é a própria célula unitária, uma camada, vamos dizer assim, intermediária, que é uma camada como se fosse o plano terra, e uma terceira camada escondida, que seria a via para fazer a alimentação. Certo? Para esse tipo de superfície que eu queira fazer o controle individual de cada célula, essa é a maneira mais comum que se encontra na literatura, porém é complexa. Hoje em dia, você não vai numa fabricante dessas placas de circuito impresso e acha uma com 3 camadas de condutores. Então, assim, uma das vertentes que a gente tenta trabalhar é tentar simplificar algumas dessas técnicas para conseguir viabilizar o dispositivo. Okay. Bom, obrigado, William. Obrigado. Bom, vamos seguir então para a nossa última apresentação dessa sessão, que vai ser proferida pelo professor Samuel Mafra. O título da apresentação é Panorama de aplicações de IoT e IA em Agricultura 4.0 e a sua relação com rede 6G. O professor Samuel tem pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, é doutor em Ciências na área de Telecomunicações e Redes pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações pela Universidade Federal do Paraná, engenheiro eletricista pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É professor e pesquisador do Instituto Nacional de Telecomunicações. Professor Samuel. Obrigado, Luciano, pela apresentação. Vou começar aqui minha apresentação. Como o Luciano falou, o título é Panorama de aplicações de IoT e IA em Agricultura 4.0 e sua relação com rede 6G. O meu laboratório, que eu acabo coordenando aqui dentro do Inatel IoT Research Group, já há algum tempo nós estamos fazendo algumas aplicações para agricultura. E recentemente, dentro da Embrapi, o meu projeto está relacionado, então, a gente fazer aplicações para a agricultura 4.0 e, através dessas aplicações para a agricultura 4.0, aplicações de IoT e IA, conseguir levantar requisitos das redes 6G para verificar se as redes 6G vão conseguir aguentar ou não ter essas aplicações na agricultura. Então, vou pular aqui a minha biografia que o professor Luciano já me apresentou e vou dar uma introdução aqui o que é agricultura 4.0, qual que é, como entra o IoT e a IA e qual é a sua relação principalmente com as redes 6G. Então, a agricultura 4.0 nada mais é conhecida ali também como agricultura inteligente ou agricultura digital, é o uso daí das tecnologias modernas, a utilização de IoT, internet das coisas, inteligência artificial, big data na agricultura, é você levar a alta tecnologia para o campo e, através do uso dessa alta tecnologia, conseguir tirar benefícios de modo a deixar uma agricultura mais eficiente e você ter ganhos de produção através do uso de tecnologia. Nós vemos desde lá das revoluções na agricultura, assim como na indústria, as diferentes revoluções, as grandes revoluções também na agricultura, desde lá da agricultura 1.0, que foi você começar a mecanizar a agricultura, depois levar a automação para a agricultura com os tratores, agora nós estamos levando alta tecnologia para o campo, de forma a deixar ali a agricultura mais eficiente, sustentável e produtiva. E por que fazer isso? Há uma projeção da ONU que até 2050 a população mundial vai chegar em torno de 10 bilhões de pessoas. Então, para isso, nós vamos ter que aumentar a quantidade de alimentos produzidos pela agricultura e pecuária em geral. Existem duas formas de a gente fazer isso. A primeira forma seria aumentar as áreas de plantação. Isso daí, invariavelmente, é você desmatar áreas.
ou uma segunda forma é pegar as áreas que já existentes e você colocar tecnologia para produzir mais naquelas áreas, conseguir tirar gargalos de produção e, com isso, ganhar nessas áreas. E a Agro 4.0, então, ela vem como uma solução potencial para conseguir enfrentar esse desafio global de conseguir, daqui mais ou menos 25 anos, alimentar um planeta onde nós vamos estar com 10 bilhões de pessoas. Então, uma das tecnologias que habilitam, então, a Agro 4.0, a primeira é a internet das coisas, que ela vai ser uma rede de dispositivos sensores que vão estar interconectados e trocando dados. Então, eu pegar lá na plantação, espalhar vários sensores para medir a umidade do solo, sensores para temperatura e umidade do local, você verificar os nutrientes daquele solo, de forma que eu possa ter ali uma visão mais ampla, até uma visão, às vezes, que o fazendeiro, no dia a dia, ele não consegue pegar da terra dele, dele verificar onde é melhor produzir. Já aconteceu casos de fazerem testes, descobrir o fazendeiro que uma área que ele achava que tinha um potencial grande, às vezes não tinha um potencial tão grande e podia investir, colocar adubo em uma outra área e produzir muito mais. Então, e também a parte da pecuária de monitoramento de animais, você monitorar a saúde do animal e, com isso, de forma remota, conseguir, por exemplo, que as vacas produzam mais leite, você tenha um ganho nesse sentido também. Então, esses sensores vão pegar as informações, essas informações depois são processadas, então a inteligência artificial ela entra aqui para fazer o processamento de todas essas informações e dar, muitas vezes, os insights, os conhecimentos que o fazendeiro muitas vezes não tem, e ajudar ali, principalmente na tomada de decisões. E, recentemente, nós temos a invasão no campo dos maquinários robóticos. Você levar hoovers autônomos, então você ter tratores autônomos que eles colhem de forma autônoma, eles plantam, e você também ter ali a parte de drones que passam em cima da plantação para verificar, por exemplo, o nível de irrigação daquela plantação, onde precisa colocar mais pesticida, onde colocar menos, de forma a você conseguir passar para o fazendeiro, para o ganho em geral, para a pessoa que está ali na área, onde que ele deve investir mais. E, com isso, você tem maior eficiência, principalmente na parte de irrigação, então economia de água, e também você diminuir, por exemplo, os pesticidas, que mesmo, por exemplo, mesmo o café sendo torrado, de forma indireta, a gente acaba consumindo esses pesticidas no nosso dia a dia. E onde que entra o 6G, então, dentro dessa revolução da agricultura 4.0? O 6G, ele vem ali com precisão de você ter alta taxa de dados, ali em torno de 1 terabit por segundo, você conseguir capacidade de tráfego móvel de até 1 gigabit por segundo por metro quadrado, e com isso conseguir satisfazer requisitos de alto rendimento e densidade de dispositivos, você conseguir colocar lá numa plantação uma quantidade grande de dispositivos, e dispositivos transmitindo imagens, e a rede aguentando a transmissão dessas imagens, desses vídeos, de forma a você conseguir ter ali em torno de 10 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, isso daí é um número gigantesco de sensores, que a rede está sendo esperado, e para aquelas aplicações que têm restrições de latência, você conseguir ali latências de ordem de 10 a 100 microsegundos. Lá, quando a gente falava do 5G, a gente falava ali latências em torno de 1 milissegundo. Já várias aplicações foram vistas que aquela latência de 1 milissegundo ela não é suficiente. Então, o 6G ele vem para ter latências menores ainda, de forma que seja praticamente instantânea ali a comunicação e a interação entre o usuário que está ali numa tela com o que ele está vendo do outro lado. Pode ser um médico que está fazendo uma cirurgia à distância, ou mesmo, nesse caso da agricultura, um fazendeiro, por exemplo, que ele está mandando informações e, às vezes, ele está movimentando um rover autônomo numa plantação. E, com isso, nós vamos ter ali dentro da agricultura 4.0 o processamento de dados em tempo real, então essa baixa latência e conectividade, 6G, vai permitir ali a coleta e análise instantânea desses dados. Então, por exemplo, eu pegar algo que hoje não é possível, eu pegar um vídeo, fazer o envio desse vídeo para a nuvem, fazer o processamento desse vídeo, colocar uma IA para detectar se há um padrão naquela plantação, se há uma peste naquela plantação, e, com isso,
mandar de volta, orientando, por exemplo, para fazer irrigação na plantação, ou mesmo colocar pesticida em determinadas áreas e outras não. E tudo isso daí sendo feito através da rede 6G. Automação aprimorada, então você ter ali a rede de comunicações, por exemplo, ali, igual o drone da imagem, com o rover que está na plantação. Então, o drone passando pela plantação e verificando onde tem que colocar mais pesticidas, onde menos, e eles comunicando em tempo real com o trator que está lá no chão, e fazendo a rota que ele vai ter que seguir de acordo com o que ele está vendo em tempo real. E essa comunicação entre os dois, que é uma comunicação em ultra baixa latência, ocorrendo ali com a rede 6G também. De forma que eu possa ter o fazendeiro ali recebendo dados de alta fidelidade para monitorar ali o solo, as plantações, eu ter, por exemplo, os animais no pasto e eu recebendo os dados das coleiras desses animais em tempo real, e com isso conseguir ter um melhor manejo da plantação e principalmente gerenciamento remoto. Então, os agricultores, hoje em dia, eles não vão mais precisar ir lá e ficarem do lado da fazenda, monitorando ela o tempo inteiro. Vai poder estar lá em São Paulo e ele fazendo gerenciamento em tempo real de toda a plantação. E, principalmente, o que está sendo incluído agora dentro da rede 6G, na agricultura também, as redes integradas espaço-ar-solo. Nós vamos sair daquela comunicação 2G, que seria a comunicação do meu usuário para a estação rádio-base, que é somente X e Y, para uma rede com movimento, com o drone, então uma rede 3D, onde dentro dessa rede 3D nós vamos poder ter, por exemplo, sensores no solo, que vão estar se comunicando com um drone. O drone vai ser utilizado somente para verificar as condições do solo, mas também para a parte da comunicação. Esse drone, por exemplo, se comunicando com um satélite de baixa órbita, como o Starlink do Elon Musk, e essa rede da Starlink, né, conectada na internet com a pessoa que está lá em São Paulo, por exemplo, monitorando a plantação dele. E tudo isso daí sendo integrado numa rede só. Com isso, nós vamos ter o melhor monitoramento, também gerenciamento ali das atividades agrícolas. Falar um pouquinho com vocês, então, sobre as aplicações que nós estamos fazendo nos últimos anos dentro do IoT Site Group e o que eu pretendo fazer agora dentro do projeto. Então, nós já faz alguns anos, nós estamos com algumas aplicações dessa área da agricultura. Teve a aplicação do meu aluno de mestrado, Matheus Cruz, onde a gente acabou fazendo ali análise de plantações de morango. Aqui a região de Estiva, Pouso Alegre, tem muita plantação de morango, em estufas, e a gente fez ali a coletânea com sensores ali de umidade, temperatura, umidade do solo, para verificar se aqueles morangos estavam adequados para a área onde eles estavam instalados, porque muitas vezes o fazendeiro, a pessoa instala um determinado tipo de colheita dentro da estufa e ela não está de acordo com a região, com a temperatura daquela região, as condições daquela região. E, inclusive, a nossa IA dizendo, por exemplo, o que ele devia colocar. Ah, não, aqui você está plantando morango, só que você está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não vai nascer morango, está muito quente. Então, planta couve, planta uma outra tipo de verdura. E também a gente fez a parte da IA, juntamente com o algoritmo de visão computacional, para detectar 7 pragas no morango. Pragas ali envolvendo o fruto, o caule e a folha do morango. Nós tivemos também o projeto, foi até um dos primeiros que nós fizemos na agricultura, que foi ali uma armadilha para a broca do café. Santa Cruz é uma região cafeeira, então, no sul de Minas, onde tem uma incidência grande da broca do café. Muitas vezes você só consegue combater a broca do café com inseticidas, agrotóxicos, e a gente acabou fazendo essa armadilha que ela tem um atrativo, esse atrativo atrai a broca, e cada vez que há a captura de uma broca, é mandado um sinal de GPS com a localização para a nuvem. E com isso, o fazendeiro ele consegue verificar na plantação dele onde tem mais broca e onde não tem. E dessa forma, ele pegar e decidir, por exemplo, se ele vai querer pegar e aplicar agrotóxico somente nas áreas onde tem uma maior infestação, ou até mesmo ter várias armadilhas dessas passando pela plantação e não utilizar agrotóxico nenhum, de forma a tentar aí, daquela imagem que nós temos, essa primeira aqui, com uma infestação maior, a última aqui com uma infestação maior, até uma imagem ali onde a gente tem infestação menor durante toda a plantação. Fizemos também aplicações relacionadas com a pecuária. Então, nós fizemos ali, conjunto com a Cooperrita, aqui em Santa Rita, uma aplicação de uma coleira na vaca. Então, essa coleira nós conseguimos medir métricas de saúde do animal e também o padrão de movimentação daquele animal, como que ele se locomove durante o dia. E conseguimos também verificar, através dessa locomoção,
qual que é a velocidade que está andando aquele animal, tudo, e para verificar também casos de furto. Se o animal tivesse uma velocidade mais alta, é que esse animal foi roubado e está em cima de um caminhão, por exemplo. Então, poder ter esse alerta de furtos também com essa coleira. E já dentro do projeto do XG Mobile, nós fizemos ali a categorização dos grãos de café. Então, nós temos desde lá do grão verde até o grão maduro, que é o grão cereja, e o que já passou. Então, é importante ter isso para verificar, por exemplo, quando colher o café, porque se você quer um café daquele café especial, você vai ter que colher ele na forma de cereja. E essa aplicação, nós estamos fazendo ela com o interesse, por exemplo, de nós vamos construir um hoover autônomo que vai passar pela implantação, esse hoover autônomo sendo guiado pela rede CG, a gente pegando os requisitos para ter um hoover autônomo, e esse hoover autônomo ele vai meio que verificar como maduro está o café e fazer a colheita desse café com braço robótico, por exemplo. E dessa forma a gente vai estar pegando os requisitos, por exemplo, de comunicação de ultra baixa latência, onde a gente vai, por exemplo, estar enviando essas imagens para a nuvem e verificando e guiando o hoover de acordo com o que está sendo visto ali nas imagens, utilizando tanto o GPS como também comunicação com o LiDAR para fazer a locomoção do hoover ao longo da fazenda. E recentemente também nós fizemos a detecção ali da praga de greening, que é uma praga que lá na região do interior de São Paulo, ela tem esse mosquito, que ele pega e ele coloca uma seiva no caule ali do laranjal e praticamente mata o laranjal. Então, o interior de São Paulo está tendo muito problema com esse tipo de praga. Então, a gente fez todo o treinamento de uma rede neural e também comparando com outros métodos, com rede IOLO também, para detectar ali os ovos, o formato de ninfa e o inseto adulto. E nós queremos pegar, em parceria com agricultores lá de São Paulo, fazer a armadilha também, igual foi feita a armadilha para brócolis do café, fazer agora para esse inseto em específico, e dessa forma colocar várias armadilhas de uma plantação e, por exemplo, verificar para a rede 6G, por exemplo, requisitos de cobertura da rede 6G, requisitos de quantidade de dispositivos que a rede 6G vai conseguir aguentar, utilizando, por exemplo, essa aplicação aqui da armadilha para essa praga do greening em Laranjais. Então, essas duas aplicações são aplicações que nós entramos agora recentemente, o projeto começou em abril, para pegar e fazer a categorização com IoT e IA, mas elas vão ter agora, para o ano que vem, a categorização juntamente com o CG para verificar os requisitos dessas aplicações, para verificar se o que a academia está colocando para aplicações CG nas áreas rurais, que é uma aplicação em destaque, se está adequado, se é isso mesmo que vai chegar, o que a literatura está dizendo é o que vai ser no real no campo, né? Tanto em termos de cobertura, latência, como também velocidade de transmissão. Então, essa integração dessa tecnologia da agricultura 4.0 com o CG pode revolucionar o campo, levando ali a práticas mais inteligentes, eficientes e sustentáveis, e a gente quer fazer juntamente ali com esse projeto, não somente ter esse projeto para levantar esses requisitos, mas também ajudar os agricultores aqui na região e poder levar mais tecnologia para o campo e de forma indireta ali também ajudar no PIB do país. Então, pessoal, isso daqui era o que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Perguntas? O professor Samuel, muito obrigado pela apresentação e as aplicações que estão sendo desenvolvidas lá no grupo. E ao longo desse tempo tem se falado muito sobre essa transferência das pesquisas não ficarem apenas nos artigos, né? Essa transferência de tecnologia para o mercado. Nós somos engenheiros, somos os técnicos. Na sua visão, como a gente pode tratar a questão não só da transformação digital, mas da transformação cultural no seio dos agricultores, né? Porque eles já levaram muitos anos resolvendo problemas de uma forma, né? A gente vem de outra forma. Como trabalhar isso para que a tecnologia tenha a aceitação no meio rural? Agora, uma segunda questão também que eu acho que é bem impactante hoje no desenvolvimento de aplicações de IoT. Se a gente
pensar em aplicações real-time, o nível de computação que se precisa. Na sua opinião, a gente precisaria trabalhar isso melhor na nuvem, no dispositivo? Hoje, quais têm sido os desafios, né, em relação à capacidade computacional para essas aplicações? Sim, sim. Muito boas duas perguntas. A primeira pergunta tua, que é esse desafio de levar essas tecnologias para o campo e você convencer o agricultor, principalmente, que aquilo ali é importante para ele. Porque tem muito de você ir para o campo e falar para o agricultor, não, isso aqui você vai ter ganho financeiro, e falar assim, não, mas meu bisavô fazia dessa forma, meu avô fazia assim uma forma, meu pai, e eu quero continuar dessa forma, que é a melhor forma de se plantar. Isso aí não sou eu falando com as minhas aplicações, mas é todo mundo que trabalha, um dos principais desafios, todas as empresas que tratam com agricultores acaba pegando um pouco nisso, além da parte de alguma falta de conhecimento de alguns agricultores, que você vai ter que treinar eles para mostrar, primeiro você tem que treinar eles e mostrar, não, deixa um tempo o equipamento aqui e eu não vou te cobrar nada e você vai ver que você vai ter um ganho, depois a gente conversa, para se mostrar para ele o quão importante é aquilo ali e qual que é o ganho que ele vai ter. Porque às vezes é muito complexo o que você está falando para ele, né? Então, você, com um dos primeiros desafios, além de levar essa conectividade para o campo, que é a segunda pergunta, né, é você, muitas vezes, convencer o fazendeiro que isso daí é importante para ele. Então, é um desafio que nós temos, a gente tem que conversar, às vezes chamar outras pessoas, e às vezes fazer um teste piloto com uma pessoa que queira, e depois abranger para os fazendeiros em volta, que eles vão ver que tem ganhos, e eles começam a aceitar e começam a ampliar, né. E da segunda a pergunta, que era a parte da conectividade, né, dos desafios, isso daí, as redes atuais não comportam, por exemplo, eu pegar aplicações que estão com restrição de latência. Por exemplo, eu ter uma IA na nuvem, onde eu vá processar uma informação na nuvem para depois voltar uma decisão, aquela aplicação de ultra baixa latência, esse tempo é muito grande, da transição e de voltar da IA, então muitas vezes a gente tem que fazer embarcado, e embarcado nós vamos ter outros desafios. Seria, por exemplo, as placas do Raspberry Pi não rodarem alguns modelos do Iolo mais pesados. Então, nós temos que ir lá e fazer otimizações de modelo, deixar eles mais simplificados, de forma que eu consiga colocar eles dentro de uma plaquinha Raspberry Pi, uma sugestão nano, e dessa forma conseguir rodar lá no campo a aplicação. Então, mas são coisas que, para o 6G, nós acreditamos que vai começar a diminuir essas barreiras. Então, nós, por causa da taxa de transmissão, a ultra baixa latência, nós vamos conseguir pegar, muitas vezes, enviar esses vídeos para a nuvem e fazer esse processamento na nuvem mesmo, sem precisar, às vezes, você deixar aquele rodando no hardware local. Bom, estamos com pouco tempo. Vamos agradecer para o professor Samuel mais uma vez. Obrigado, Samuel. Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, né, só 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente retorna com o tutorial do professor Isling.